Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo sobre engenharia econômica. O assunto desse vídeo é sobre juros, sobre definições acerca desse tema de juros, né? E sobre as modalidades de cálculo e de incidência de juros, são os juros simples e os juros compostos. E a gente vai ver nesse vídeo que existem formas diferentes de pensar sobre juros em cada uma dessas modalidades e os conceitos matemáticos que estão por trás também na hora de calcular uma dívida, um parcelamento, um empréstimo sobre o regime de juros simples e sobre o regime de juros compostos. Então, para a gente iniciar, é importante a gente fazer algumas conceituações que vão ser importantes para o nosso correto entendimento desse assunto. O primeiro questão que a gente precisa entender é o que são juros, o conceito de juros. Quando a gente faz o estudo da economia, nós entendemos que qualquer empresa, qualquer organização, para ela exercer a sua atividade, que nós vamos chamar genericamente de produção dessa empresa, dessa atividade, toda empresa produz alguma coisa que tem algum valor agregado para algum cliente. Então, esse termo produção não é necessariamente aquela operação industrial, mas é tudo que uma empresa, por exemplo, faz. Para que a empresa possa produzir aquilo que tem valor para os seus clientes, ela demanda os chamados fatores de produção. Esses fatores de produção são recursos de produção que são disponibilizados por outras empresas, pelas famílias, por quem quer que seja o detentor da propriedade ou da posse desses recursos. Um dos fatores de produção que aparecem no estudo econômico é o trabalho. O trabalho é um recurso de produção proveniente das famílias e o trabalho ele é recompensado, ele é remunerado através do pagamento de salário. É assim que a empresa, a organização, capta esse fator de produção que ela não dispõe para que ela possa exercer sua atividade. Da mesma forma, as empresas e também as famílias, quando a gente analisa o caso da economia das famílias, elas demandam de acesso a espaço físico, a instalações, o acesso a imóveis que elas não estão em poder. E o acesso a esses imóveis é recompensado através do pagamento de um aluguel, normalmente. Então, o aluguel é a remuneração pelo uso do imóvel de alguém, enquanto o trabalho ou o salário é a remuneração pelo uso do trabalho de alguém, pelo tempo de alguém. A empresa, ela também demanda capacidade administrativa. Quanto melhor ela opera, melhor ela vai ter resultados e melhor ela vai ser valorizada sobre isso. E a gente pode dizer que o lucro de uma empresa é o pagamento pela capacidade administrativa dessa organização. Então, são 3 fatores de produção aqui: trabalho, terra, instalações e capacidade administrativa sendo remunerados através de um nome diferente para essa remuneração. A tecnologia de uma empresa, quando ela, por exemplo, obtém uma tecnologia externa que ela paga para a utilização, para dispor dessa tecnologia, a gente diz que a empresa paga royalties. O royalties é a remuneração pelo uso da tecnologia de um terceiro. E quando a empresa não tem capital próprio, dinheiro, para financiar as suas operações, seja comprar um equipamento, seja para manter estoque de determinados itens, para financiar sua própria operação, ela pega esse capital emprestado de alguém e ela remunera esse capital emprestado. E a remuneração do capital é o que a gente chama de juros. Então, vamos fazer esse paralelo para a gente não esquecer. Quando a gente pega um imóvel de alguém e paga pelo uso, a gente paga o aluguel. Quando a gente pega o capital de alguém e paga pelo uso, pela possibilidade de dispor daquele capital naquele momento, é o pagamento de juros. O capital é um dos fatores de produção que aparecem no estudo na teoria econômica, remunerado através de juros. É por isso que a gente diz que os juros é o custo do capital, é quanto custa obter aquele recurso que a gente não tem naquele momento e precisa captar de alguém. Mais especificamente, então, os juros correspondem pela oportunidade de dispor de um capital durante um determinado período de tempo.
Esse é outro ponto importante, né? Os juros são sempre atrelados a um fator temporal. Por quanto tempo a gente vai ficar à disposição daquele capital, e são remunerados a uma determinada taxa de juros anunciada num período de tempo também. Então, mais algumas definições para a gente avançar. O capital, quando aparecer essa palavra, nós estamos nos referindo também ao valor principal ou valor presente, são sinônimos dessa definição. É a quantidade de moeda que originou uma transação entre duas entidades ou indivíduos, que é aplicada durante um certo período de tempo. Então, quando a gente diz assim, eu emprestei para um amigo meu R$100 e ele vai me devolver uma determinada quantia daqui a 6 meses. Esse valor de R$100 é aquilo que originou, o valor originário dessa dívida, desse empréstimo, dessa transação. E é isso que nós nos referimos por capital ou principal. Tempo é o prazo pelo capital é aplicado. Nesse exemplo que eu acabei de dar, são 6 meses. O período de tempo é a unidade de tempo em que o tempo global foi subdividido para efeito de cálculo dos juros. Toda transação financeira deve prever quando e por quanto tempo se dará a cedência do capital. Eu fiz um empréstimo a um amigo durante 6 meses. Talvez eu expresse que a minha taxa de juros vai ser cobrada num período de tempo mensal. Então, todo mês vai ser refeito um cálculo de juros e talvez um pagamento de juros, não necessariamente, mas pode ser feito o pagamento de juros mensal. Se um determinado empréstimo foi dado por 2 anos, talvez a taxa seja mensal, talvez seja semestral, talvez seja anual. Vai depender da negociação. E esse período de tempo é a subdivisão do tempo total pelo qual o capital é aplicado. Os juros, então, é a remuneração recebida ou paga em troca do empréstimo de algum recurso financeiro. A taxa de juros é a constante de proporcionalidade entre o juro produzido e o capital aplicado numa unidade de tempo. Normalmente a gente expressa os juros em percentual ao mês, percentual ao ano, ou outras derivações disso. E o montante é o valor futuro. Essas duas nomenclaturas, na verdade, aparece mais valor futuro do que montante na literatura. É o novo valor do capital após a incidência de juros. Vamos supor que eu emprestei R$100 durante 6 meses e no final das contas eu recebi R$150 de pagamento. R$50 é o valor dos juros que foram durante esse período, R$150 é o valor futuro dessa aplicação, dessa transação. Os tipos de taxa de juros normalmente são expressos em período anual ou mensal, né? Com base no ano comercial, convencionado em 360 dias. Então, em algum momento, se a gente precisar fazer alguma conversão de unidades, por exemplo, fazer uma taxa que a gente precise calcular 20 dias e converter isso para um mês, a gente vai assumir isso como 2/3 de mês. A gente vai assumir o ano como 360 dias, um mês igual a 30 dias. Então, a nossa primeira equação que vai aparecer aqui é que o valor futuro nada mais é do que o valor presente ou principal ou capital, o valor que originou a dívida, é o que a gente chama de valor P. O valor futuro é o valor de P mais o total de juros pagos durante aquele período, total de juros produzidos. Então, F, valor futuro, igual P, valor presente, mais J, que é o total de juros que foi calculado durante todo o período pelo qual essa dívida se manteve. Tá? E aí, os juros eles vão se dividir em 2 modalidades. Nós vamos ter os juros simples e os juros compostos. E a gente vai ver como cada um dessas 2 modalidades funcionam na prática. Para a gente começar, vamos fazer um pequeno exemplo para deixar tudo isso mais claro. Suponha que um montante de R$100 foi tomado emprestado para um período de 3 meses a uma taxa de 5% ao mês, sob o regime de juros simples. Quanto se estará devendo ao final dos períodos 1, 2 e 3? Vamos fazer aqui esse exemplo para a gente ver como funciona a operação de juros simples. Então, nós já temos o nosso enunciado do nosso exemplo. Nós não podemos esquecer de algo que é básico, então, que
quanto se estará devendo ao final dos períodos 1, 2 e 3. Nós estamos interessados em calcular o valor futuro, que nada mais é do que P mais J, como a gente acabou de ver aqui na definição. Muito bem. Isso aqui a gente não pode esquecer, isso aqui é base para tudo. Para o período 1, que vai ser o primeiro dos nossos cálculos, nós temos que os juros foram calculados a uma taxa de 5% ao mês. E nós temos um período de capitalização de juros. Ocorreu um mês dentro desse tempo total. Aqui, portanto, ocorreu uma capitalização de juros, uma vez que o juro foi calculado. No regime de juros simples, essa capitalização de juros ela ocorre sempre sobre o valor principal da dívida. O valor principal não é atualizado para fins de cálculo de juros, como vai ocorrer nos juros compostos que a gente vai ver na sequência. Então, o valor futuro para um período, para o primeiro mês, vai ser dado pelo valor da dívida inicial, o valor principal, mais os juros produzidos durante um período, no período 1, no juro que foi produzido pela disponibilização do capital no primeiro mês dessa aplicação. Logo, o juro do período 1 vai ser o valor principal da dívida, que é 100, que vai multiplicar pela taxa, que nesse caso é 0,05. Observem que eu estou usando a notação aqui de ponto e não de vírgula. Essa notação matemática que eu utilizo para escrever as equações, ela é no sistema internacional, que considera o ponto como a fração, o divisor decimal, e a vírgula como o separador de milhares. Então, só para ficar claro aqui. Então, nesse caso, o juro produzido no período 1 é de 100 vezes 5%. Por consequência, o juro no período 1 vai ser de R$ 5,00. Isso foi o que a gente produziu de juros ao longo de um período. Logo, é bastante claro, bastante simples, de que o valor futuro após um mês dessa dívida vai ser dado por 100 mais o juro produzido nesse primeiro mês, que é de 5, portanto, R$ 105 é o valor que se estará devendo ao final do período 1. Para o período 2, a lógica é a mesma. Nós temos que o valor futuro vai ser igual a 100 mais o juro produzido no primeiro mês. Vou fazer assim, 100 mais J. E aqui eu vou explicitar que J, o juro produzido, vai ser o juro produzido no período 1 mais o juro produzido no período 2, certo? Porque o J é o montante de juros, então tem o juro do período 1 mais o juro do período 2 para calcular o valor devido ao final do período 2. Agora, o juro do período 2, o juro do período 1 eu já tenho calculado, já tenho que é R$ 5,00. O juro do período 2, na convenção de juros simples, o valor da dívida não é atualizado para fins de cálculo de juros. O juro incide sempre sobre o valor P, sobre o principal. Portanto, o valor de juros 2 vai ser 100, que multiplica novamente 5%, que isso é igual a 5, exatamente igual ao juro 1. Logo, o valor futuro ao final do período 2 vai ser igual a 100, que é o valor principal, mais juro 1, mais juro 2, ou seja, mais 5, mais 5. Então, aqui, mais 5, mais 5. O valor futuro em 2, ao final do período 2, vai ser de R$ 110. Bom, agora ficou fácil, né? Para o período 3, vai ser a mesma coisa. 100, aliás, F igual a 100 mais J,
Juro ao final do período 3 vai ser J1 mais J2 mais J3, onde J1 é igual a J2, porque é o mesmo valor, né? É o mesmo cálculo, é a mesma taxa sobre o mesmo capital, que é igual a J3. Logo, o valor futuro ao término do período 3 vai ser igual aqui a 100 mais J1 mais J2 mais J3. Então, mais 3 vezes 5 reais, que é o valor dos juros, né? 3 períodos vezes 5 reais. E aqui nós temos que o F3 vai ser igual a 115. Muito bem. Que generalizações aqui a gente pode tirar desse pequeno exemplo? Se a gente observar, o juro a cada período, tanto para o final do período 1, para o final do período 2 e para o final do período 3, ele de uma forma genérica ele é dado por I, onde I corresponde à taxa de juros, que multiplica o número de períodos, que multiplica o capital, o valor inicial da dívida, que é P. E essa é uma expressão que serve para qualquer um dos períodos que a gente analisa. Uma expressão importante que eu vou deixar em destaque aqui. Da mesma forma, se a gente analisar como F é calculado em cada um dos períodos, nós temos que, fazendo alguns ajustes aqui, nós temos que F em cada um dos períodos é dado por P, que soma o juro. Então, F igual a P mais J. Se J é aquela expressão de cima, F igual a P mais 1, que multiplica N, que multiplica P. E essa equação, ela pode ser ainda simplificada para o seguinte. F é igual a P 1 mais I, que multiplica N. Vou aqui completar a expressão matemática. E essa é a expressão que a gente tem para o cálculo de juros simples. F igual a P 1 mais I, que multiplica N. Isso aqui, então, é o que a gente usa. Notem que a aplicação direto dessa fórmula, aqui em F igual a 3, produziria, por consequência, o mesmo resultado. Nós teríamos aqui a aplicação dessa equação resultando em F é igual a P, que é 100, 1 mais a taxa 0,05, que estaria multiplicando 3 períodos. Por consequência, isso aqui também é 115, né? Fechando aqui a comprovação da nossa expressão para os juros simples. E observem o formato dessa equação. Nós temos F é igual a uma constante que multiplica uma constante vezes outra constante vezes uma variável N, que é o número de períodos. Se a gente observar, então, uma constante mais uma constante, I vezes P é constante também, né? Multiplicando uma variável, nós temos nada mais, nada menos do que uma expressão de uma reta, uma expressão linear para o crescimento do valor F em relação à variação de N. E é exatamente isso o que a teoria, a literatura nos diz. Voltando para os nossos slides, nós temos que nos juros simples, apenas o valor principal rende juros, isso é, os juros são diretamente proporcionais ao capital emprestado, então J igual a I vezes N vezes P, e F é essa nossa expressão que a gente acabou de ver no exemplo, como ela se aplica. A descrição de que cada uma dessas variáveis significa vai ficar aqui no material de apoio. Agora vamos fazer o mesmo exemplo
supondo o mesmo montante de R$100 foi tomado emprestado por um período de 3 meses, taxa de 5%, sobre o regime de juros compostos, para a gente ver como isso fica. Então aqui nós temos de novo o nosso enunciado, e para qualquer regime de juros, seja simples ou composto, nós sempre temos a expressão de que F é P mais J. Isso é invariável entre um regime e outro. Isso a gente sempre deve preservar. Agora, como é que vai funcionar a dinâmica dos juros compostos? Nós temos ao final do período 1 que F é igual a P mais J, obviamente, só que J, nesse caso aqui, para o período 1, nós temos J igual a J1, né? Apenas os juros que foram produzidos durante o primeiro mês dessa aplicação financeira. No caso dos juros compostos, o primeiro período de juro ele vai ter o mesmo valor do juro que a gente calcularia com o regime de juros simples. Porque nós vamos ter J é igual ao principal valor P de 100, multiplicando a taxa. E isso aqui é igual a R$5. Portanto, no regime de juro composto, também, ao final do período 1, nós vamos ter P mais J1, né? Onde aqui eu tenho P mais J, então P é igual a 100 e J é igual a 5. Por consequência, o valor ao final do período 1 é de 105. Só ajustando aqui para a gente representar. A dinâmica muda agora a partir do período 2. No período 2, eu vou preservar a relação de F igual a P mais J, só que o juro, nesse caso, vai ser o juro do período 1, mais os juros produzidos pela aplicação do capital durante o período 2. O juro o juro produzido no período 1, nós já sabemos que é 5. Só que o juro produzido no período 2, nós vamos considerar que a dívida é atualizada. Nós vamos considerar o valor futuro no período 1, e esse valor agora passa a ser o novo valor P da dívida, e o juro é calculado sobre esse novo valor. Olha só, no final do período 1, eu estou devendo R$105. No final do período 2, alguém poderia dizer, olha, tu tem uma dívida comigo aplicada a 5% ao mês. No início, tu me devia 100, e eu te cobrei 5% de juro, portanto, tu me deve 105. Agora, tu me deve 105 e essa tua dívida vai renovar por mais um mês comigo. Ora, se eu te cobro 5% ao mês, mas agora tu não me deve mais 100, tu me deve 105, o juro produzido no período 2 vai ser 5% de 105 e não mais de 100. Portanto, agora, o juro no período 2 ele vai ser o valor de F1, o valor futuro em 1, e isso aqui sim é que vai multiplicar a taxa I, e não mais o valor P, como era antes. Portanto, agora eu tenho o juro 2, 105, multiplicando a taxa I, que é 0,05. Nesse caso, o juro 2, o valor dele vai ser 105 vezes 5%. Isso aqui dá 5,25. Então, no fim das contas, o meu valor futuro em 2 vai ser o valor principal de 100, mais o juro J, né, onde J é igual a J1, que é 5, mais J2, que é 5,25. Portanto, o valor futuro em 2 agora é de 110,25. E agora, para o período 3, nós preservamos a relação de F igual a P mais J, como fizemos em todos. O valor dos juros, nesse caso, vai ser o juro do período 1, mais o juro do período 3, mais o juro, do período 2, mais o juro produzido
no período 3. Portanto, o valor de juros no período 3 vai ser o F2, que multiplica a taxa. Isso resulta, né, em F2, nós já calculamos que é 110,25, multiplicando a taxa de 5%, nós vamos ter que no período 3, o juro produzido foi de 5,51. Então agora a gente pode calcular o valor final, valor futuro no período 3, que vai ser P mais o juro produzido em 1, mais o juro produzido em 2, mais o juro produzido no período 3. Por consequência, né, e fechando aqui a nossa expressão, o valor futuro ao final do período 3 vai ser de 115,76. Se a gente notar o que aconteceu em cada um desses cálculos, sempre o cálculo do próximo período usou parte da equação que a gente tinha resolvido para o período anterior. Para cálculo do juro 3, a gente usou o F2. Para cálculo do juro 2, a gente usou o F1. Se a gente anotar aqui no valor F, o que a gente fez em F1? Né? A gente fez nada mais, nada menos do que P e somamos o juro 1, que foi dado por P vezes I. Então aqui nós tínhamos F igual a P mais J, P vezes I era o valor de J que a gente já tinha apurado. Aqui no valor futuro 2, nós tínhamos então P mais J. Então nós tínhamos P mais o juro no período 1, que foi dado por P vezes I, mais o juro no período 2, que é dado por F1 vezes I. Então, eu vou pegar toda a expressão aqui de F1, porque nós fizemos toda essa expressão agora, vezes I, para fazer o cálculo do valor futuro 2. P mais P vezes I, mais P vezes I, tudo isso vezes I. Quando a gente foi fazer o valor futuro 3, da mesma forma, a gente começou lá com o valor futuro 3 com P mais J, sendo P mais juro produzido no período 1, P vezes I, mais juro produzido no período 2. O juro produzido no período 2 é toda essa segunda parte é toda essa parte aqui da nossa expressão, porque aqui nós tínhamos o P mais o juro 1, e esse aqui é a expressão que calculou o juro 2. Então, P mais o juro 1 mais o juro 2 e mais o juro 3, sendo que o juro 3 é dado por F2 que multiplica I, e F2 é toda essa expressão aqui. Então, aqui, mais toda essa expressão multiplicando I. E aqui a gente tem a expressão que originou o cálculo de F3. Vejam que a cada período essa expressão vai crescendo, mas tem um elemento que se repete. É sempre, em qualquer um dos casos dos períodos que a gente analisou, é P mais alguma coisa. P mais alguma coisa que vai crescendo. P mais alguma coisa que vai expandindo na forma aí de uma série. Então existe uma expressão já geral para esse tipo de série, para esse tipo de progressão, onde a gente pode fazer o cálculo do valor de juro, porque aqui eu tenho o valor de P e aqui é o juro de 1, toda essa expressão aqui é o juro de 2, toda essa expressão depois do P é o juro de 1 mais 2 mais de 3, e assim por diante. Então essa expressão ela fica assim: juro é igual a P, que vai abrindo dentro parênteses 1 mais I, elevado na N, menos 1. Essa é a expressão para o valor, então, de juros. Para o valor futuro, lembra que o valor futuro é P mais J. Então, o valor futuro é igual a P
mais J, e J já está representado aqui por essa expressão. Então, essa aqui é a equação de valor futuro. Felizmente, isso aqui pode ser simplificado de uma forma que fica mais fácil da gente lembrar e da gente trabalhar, que é a equação de F é igual a P, que multiplica 1 mais I elevado na N. Essa aqui é considerada a expressão mais importante de toda a matemática financeira, porque todos os problemas com os quais a gente vai nos deparar, eles podem ser resolvidos por essa expressão. A gente vai ver outras expressões para outras transformações e outros cálculos ao longo desse curso, mas essa expressão a gente precisa tê-la na memória, porque sempre que a gente não souber as outras expressões, os problemas de matemática financeira podem ser resolvidos por essa equação, que é a base. Então eu vou dizer que essa aqui é a nossa expressão para juros compostos, para a gente ter isso aqui salvo no nosso material. Vejam que a equação, para a gente calcular o valor futuro de 3, né, ela funciona como deveria. Então, valor futuro no período 3 seria 100, que multiplica 1 mais a taxa, elevado na N, que nesse caso é 3. Se a gente resolver a expressão, isso aqui também resulta em 115,76, como deveria ser, né? Então, essa é a nossa expressão mais importante de toda a matemática financeira e que a gente deve guardar ela para sempre que a gente se apertar, a gente ter ela na manga para resolver os nossos problemas. Então aqui nós temos nosso material sobre juros compostos, né? Depois de cada período de capitalização. E o que é a capitalização? É cada período de recálculo de juros. Se é uma taxa ao mês, nós recalculamos mês a mês. Se é uma taxa ao ano, nós vamos fazer esse cálculo de juros para cada ano e assim por diante. Os juros são somados à dívida anterior e passam a render mais juros no mês seguinte. Tudo se passa como se a cada mês fosse renovado o empréstimo, mas no valor do principal mais juros relativos ao mês anterior. Então a dinâmica de juros compostos é isso. Aquilo que eu devo ao final do mês 1 passa a ser a base para o cálculo dos juros do período 2. Aquilo que eu devo ao final do período 2 passa a ser a base de cálculo para o juro do período 3. E assim sucessivamente. Portanto, essa dívida ela cresce de uma maneira não linear. E essa é uma das armadilhas financeiras, né, de se a gente é devedor, quando a dívida passa muito tempo, essas dívidas podem crescer exponencialmente. Aqui está a nossa expressão, aquelas que nós mostramos no exemplo, de f e p 1 mais i elevado a n, a expressão mais importante que a gente tem, e essa expressão para juros em qualquer período. Bom, os juros na prática mesmo, juros simples, ele aparece mais como mais na didática mesmo. A gente não tem financiamentos, aplicações financeiras ou pagamentos de multas. Nunca se usa juros simples na prática. A prática, a convenção é sempre de juros compostos. Então, ao menos que dito ao contrário, ao longo de todos esses nossos vídeos, que seja um regime de juros simples, vocês sempre vão utilizar os juros compostos. Essa é a base da matemática financeira, dos problemas financeiros. E para a gente fazer um comparativo de o que acontece com as dívidas sobre o regime de juros simples ou juros compostos, vamos fazer esse pequeno exemplo que a gente trabalhou, o exemplo 1 e 2, extrapolando para 24 meses com o auxílio da planilha eletrônica. Então, eu estou aqui com a planilha eletrônica aberta. Nós temos uma taxa de 5%, o valor principal de 100, e nós vamos calcular para 24 meses sobre o regime de juros simples ou juros compostos. Como eu vou fazer esse cálculo aqui? A equação de juros simples, lembrem, é P, e aqui eu vou dar um F4 para travar, porque o valor P é uma constante, então eu não quero que, quando eu faço o cálculo para novos períodos, esse valor se atualize, o valor de P ele é constante, que multiplica 1 mais a taxa, que também é uma constante, por isso eu dou um F4 e travo essa célula, que multiplica o N, e o N é variável, e eu vou botar aqui N igual a
clicando em cima dessa célula, vinculando essa célula, para depois, quando eu arrastar para baixo, ele vai recalcular na próxima linha para n igual a 2, na próxima linha para n igual a 3, e assim por diante. Tá aqui os R$105. No regime de juros compostos, eu vou ter F é igual a P, portanto 100, travando com F4, que multiplica 1 mais a taxa, travando também com F4, não mais multiplicado, mas elevado agora no período 1 e nos períodos subsequentes que vão vir aqui para baixo. Vejam que como eu estou fazendo aqui multiplicando por 1 e aqui elevando na 1, o resultado para o primeiro período é o mesmo. Mas quando eu extrapolo isso agora puxando para o período 2, eu já tenho 110, 110 com 25. Aqui eu tenho 115, 115 com 76, os mesmos resultados que a gente encontrou no exemplo anterior. E agora eu vou extrapolar até 24 meses. Vejam como a dívida sobre o regime de juros compostos ela cresce bem mais do que sobre juros simples. Em 24 meses eu estaria devendo R$220, juros simples. Juros compostos eu devo R$322. Então aqui eu tenho uma diferença, se eu for analisar, de fazendo esse menos esse dividido por 220, eu tenho que o juro composto ele cresceu aqui, eu estou devendo 46% a mais do que eu devia sobre o regime de juros simples. E se a gente trazer isso para um gráfico, fica bem claro a diferença entre um regime e outro. Deixa eu trazer aqui um gráfico para vocês, para a gente ver a diferença entre um regime e outro. Então vejam que no regime de juros simples, a gente tem uma reta, e no regime de juros compostos, a função é exponencial. Se aqui eu tenho uma diferença de 46%, olha só o que acontece se a minha taxa eu multiplicá-la por 3. Em vez de eu ter 5%, eu tenho uma taxa de 15%, multiplicando por 3. A diferença, que antes era de 40%, 46%, agora já é de 522%. Esse é o efeito não linear dos juros compostos. Vejam como a distância e a taxa de crescimento da curva agora aumentou muito. Isso é o que acontece, o efeito combinado de período e taxa de juros. Se nós estamos fazendo uma aplicação financeira, se a gente conseguir uma aplicação com uma taxa, quanto mais alta melhor, e deixar o dinheiro por mais tempo, o nosso crescimento é exponencial e a gente se beneficia disso porque esses juros retornam para a gente como um lucro. Por outro lado, se nós estamos devendo para alguém, quanto maior os juros e maior o tempo aplicado dessa dívida, o efeito é a verdadeira bola de neve. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Essa demonstração que eu fiz, na prática, a gente não vai precisar fazer tantos cálculos tão complexos assim, mas é interessante a gente fazer esse comparativo para entender a mecânica do juros simples e a mecânica dos juros compostos. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, façam contato comigo, sempre respondo vocês. Um abraço e até mais!